Olá, meu nome é Daniela Bueno Elston, sou arquiteta e urbanista e mestre em urbanismo. No dia a dia, trabalho com jornalismo especializado em arquitetura na revista Projeto. Vou começar já dando essa diquinha. Acompanhe a gente também nas nossas redes sociais, no @Revista Projeto, também no nosso site, revistaprojeto.com.br, e os nossos impressos que continuam aí firme e forte. Hoje eu estou aqui a convite da editora Olhares, que há mais de 15 anos se dedica a publicar conteúdo sobre criatividade. A Olhares fala sobre arquitetura, design, natureza, é uma grande referência e também a segunda dica já está aí. Acompanhe a editora Olhares, tanto no Instagram, @editora Olhares, e também nas demais mídias. E hoje o nosso assunto é sobre muita criatividade. Nós vamos falar aqui sobre uma dupla que é referência na arte e na arquitetura, na decoração, tanto brasileira quanto no mundo. Esses dois são marcos de revolução e nós temos aqui agora um super convidado para falar sobre Atílio e Gregório. O nosso convidado é Ricardo, o Rica Oliveira. O Rica, ele é arquiteto e também mestre pela Universidade de São Paulo. Ele atua com projetos de arquitetura, de decoração também, e também é um grande pesquisador. Também colabora com a L Decor Brasil e hoje ele também vai falar sobre Atílio e Gregório, porque ele também é o autor do livro Atílio e Gregório, publicado pela editora Olhares em 2020. Então, Rica, eu acho que a gente pode começar o nosso bate-papo aqui hoje, tem muita coisa para falar, mas para também começar a aproximar o nosso espectador dessa dupla incrível, conta para a gente, dentro dessa sua experiência com os dois, quem são Atílio e Gregório e por que eles são tão importantes nessa história da decoração e da arte brasileira. Daniela, obrigado pela apresentação mais uma vez, super gentil. O Atílio e Gregório são uma dupla de designers de estamparia para interiores que se dedicaram a esse mercado a partir dos anos 70 e foram atuando até a primeira década dos anos 2000. Sobretudo, a relevância deles está no contexto do surgimento do campo do que era chamado à época de decoração, hoje, sobretudo, conhecido como design de interiores. E, através do trabalho deles, não só do design em si, mas da criação da loja, da Larmode, da atuação deles junto à imprensa e também ao incentivo generalizado ao mercado de design, que na época era muito incipiente, e não só por conta deles, mas pelo esforço de muitas pessoas, se tornou esse grande mercado que a gente conhece. Eu acredito, então, que eles são uma das boas chaves para a gente entender qual é a trajetória no Brasil desse campo do design de interiores e do design de produto também. E, além disso, através da atuação deles, se tornaram pessoas muito destacadas enquanto agitadores culturais e figuras da sociedade. E tem uma história muito cativante pessoal também, por conta de um relacionamento muito duradouro, relacionamento afetivo muito duradouro entre eles, em uma época em que isso ainda era um tabu muito grande. Então, enfim, são dois senhores bem fascinantes. Tá joia. E acho que um pouco mais sobre esse contexto histórico, né? Qual que era esse contexto do design em que tudo isso começou? Essa história dos dois? Eu acredito que, se a gente analisa o momento onde surge essa atuação deles, que é ali no começo dos anos 70, a gente tem um conjunto de fatores que propiciava muitas novidades e alterações em relação à forma como o design aparecia na vida do brasileiro.
A gente tinha, claro, já há diversas décadas, uma atuação importante de designers modernistas. No entanto, sempre numa escala reduzida, quase artesanal, a gente pode dizer, focados numa burguesia intelectualizada, que era, de fato, o público principal, vamos dizer, dessa linguagem de design. Na prática, o que a gente nota é que, historicamente, em paralelo ao movimento modernista, uma fatia muito grande, se não a maioria, do público consumidor de alto poder aquisitivo ainda era ligado com outras linguagens que não o modernismo, outros estilos. E nos anos 70, por um conjunto muito grande de fatores, não só no Brasil como no mundo, a gente nota um reavivamento do interesse por essas outras linguagens, né? Não à toa, também é o momento quando se começa a falar, de certa forma, em um declínio da linguagem modernista, ou um cansaço, né? Onde a gente começa a ter a obra dos pós-modernistas. E eu acredito, então, que tem essa importância de evolução de linguagem, de estilo, e também reflete, eu acredito, um desejo de diversificação dos indivíduos e das suas expressões através, por exemplo, como nós nos expressamos com a moda. No caso, a gente estava começando a se expressar ali através da identidade em decoração. E, sobretudo, nesse ponto, os tecidos produzidos pelo Atílio Gregório se tornaram um veículo muito eficiente para a pessoa se discernir e se expressar na sua casa. Não, e é interessante porque, ao longo, né, da trajetória deles, né, é muito perceptível que os dois eles perseguem assim, essa vontade de expressão, né? E eu acho que esse é um ponto interessante também que a gente podia trazer, que é o momento antes deles atingirem esse lugar do design, que é, né, pelo qual eles são mais conhecidos. Como é que foi essa carreira deles solo, digamos assim, antes deles chegarem nesse lugar? É particularmente interessante, sobretudo, a carreira do Atílio nesse aspecto. Da dupla, o Atílio sempre foi mais vocacionado à criação em si da estamparia, vamos dizer, a parte braçal do serviço. Mas o Gregório tinha também, do ponto de vista do design, uma ingerência no conceito. O Atílio justamente tinha esse know-how por conta de uma atuação de mais de 10 anos, quase já chegando nos 20 anos, na área de arte e design gráfico, né? Então, o Atílio tem uma formação ultra peculiar. Ele tem uma passagem pela Escola de Design do MASP, que é uma das primeiras experiências de ensino de design no Brasil. E ele complementa essa formação com um período em Roma, estudando artes. E quando ele volta para cá, ele é recebido pela editora Abril, justamente no contexto onde a Abril se torna a editora mais relevante do país, com diversos títulos. E é através da expertise do Atílio que esses títulos tomam corpo. Ele trabalhava tanto com layout, quanto com a produção de desenhos, quanto com a produção de ensaios fotográficos. Então, é uma pessoa que construiu, ao longo dessa atuação, um know-how absurdo e abrangente de diversos saberes ligados não só a design e a arte, mas, sobretudo, como esse produto circula, como que é o apelo, seja jornalístico, seja de consumo, desses itens. E eles, em dado momento, já juntos, o Atílio e o Gregório, eles começam uma loja de roupas masculinas, claramente também indicando essa experiência do Atílio nas revistas de moda. Claro que ele também fazia atuação na área de decoração nessas revistas, mas eles rapidamente notam que era um mercado saturado e resolvem trazer o que eles sentem que é um movimento que já ocorria no exterior e que faltava no Brasil, que é justamente essa diversificação de linguagens da área de design.
E é assim que nasce, como um pequeno ateliê, ainda sem nenhuma loja, era uma oficina fechada para o público, a Larmode, que foi então esse estabelecimento que eles mantiveram durante 3 décadas. Aham. E nesse ponto, assim, eu acho que até é interessante trazer, quando eles começaram a trabalhar com a moda, era na Chip Shop. Chip Shop, Ah, tá. corretamente, Entendi. sim. Que era uma loja, da mesma forma que a Larmode tinha esse interesse em novidades e renovações e uma linguagem. Talvez para nós a gente tenha dificuldade de olhar aquilo como algo jovem, porque passou-se o tempo, né? A gente olha de uma forma quase como que datando aquela produção. Mas naquele momento era extremamente irreverente e jovial essa atuação dessa estamparia colorida, bem-humorada. E a loja Chip Shop, ela tinha a mesma leitura, que era essa moda da Londres dos anos 60, com muitas cores, novas formas, a época da mini saia. Então, eu acho, quando a gente refresca o nosso olhar sobre o que foi aquela época, entender que por mais que os anos 60, 70 estejam muito longes, eles ali eram 2 moleques, vamos dizer, com muita coragem, com muita gana, muita raça, querendo inovar, querendo se mostrar, se provar. Então, eu acho curioso esse começo deles. Não, total, é muito legal, né? Inclusive essa mescla de áreas, né? Que, enfim, são sempre juntas, mas que a gente tende até a lidar com cada área, seja da moda, da arquitetura, enfim, da decoração, de formas separadas, né? E isso que é interessante também, porque ao longo dessa trajetória deles, que é múltipla demais, eles souberam aproveitar e olhar com atenção para cada experiência, né? E, assim, para que eles começassem a Larmode, como que foi esse processo? Eles se encontraram aonde? Como é que foi essa época de encontro e de início da Larmode? Esse encontro, você diz do ponto de vista pessoal? O encontro deles também, sim. É curioso, né? Na época, um relacionamento entre 2 homens era algo absolutamente tabu. A gente pode dizer que se hoje a gente tem algum conforto e alguma abrangência, sabedoria e diversidade de formatos e de como que essas pessoas, né, podem se relacionar e circular na sociedade, serem entendidas, ali era tudo muito era muito simples, vamos dizer, no sentido de que era muito complicado, eu acredito, para eles expressarem o que era esse sentimento e como circular, como socializar essa relação deles. O Atílio tinha sido casado antes de conhecer o Gregório. O Gregório tinha chegado da Argentina, ele era argentino e queria muito, do ponto de vista profissional e individual dele, se inserir em ramos mais interessantes, seja mídia, artes. Ele, na verdade, era químico de formação. E eu acredito, pelo que eu entendi das histórias deles e de outras pessoas, que ele fica completamente encantado com o Atílio, que era, de certa forma, acho que um pouco tudo o que o Gregório gostaria de ser. O Atílio representava, então, esse homem muito arrojado, ligado com um trabalho, né, com esse ofício de diretor de arte. Mal existia, ninguém nem sabia o que era essa profissão na época. Ele era o único do país, praticamente. E era esse cara, então, que circulava entre escritores, artistas, jornalistas. Então, o Gregório, pelo que eu noto, ele insistiu muito em seduzir, né, cortejar, em trazer o Atílio para a convivência dele. E acho que ele estava muito certo, porque se tornou, de fato, uma parceria e uma relação muito bem-sucedida.
e de muito carinho. Eu acho, como eu disse, que o Gregório tinha esse desejo muito forte de encontrar uma expressão profissional para ele, que não fosse tão, como ele entendia, tão banal quanto ser químico, sabe? Ele queria algo mais interessante. E ele tentou muitas coisas. Ele tentou bancas de jornais, banca de flores, justamente loja de moda. E ele deu a sorte, de certa forma, de em menos de 10 anos encontrar o lugar certo dele, que eram os tecidos. Já o Atílio, ele talvez teria continuado para sempre dentro da Abril, se ele não tivesse tido uma disputa pessoal com membros da diretoria, e que fizeram ele, da noite para o dia, ficar desempregado. E, nesse momento, o Gregório diz, não, vamos trabalhar juntos, vamos usar a sua expertise. E não adianta chorar, vamos arregaçar as mangas e vamos trabalhar. E é muito nesse espírito de guerrilha, assim, que começou o trabalho deles, né? A estampa deles é uma estampa artesanal, sempre foi, né? Através do processo de silk screen, né? A impressão por blocos. E eles aprenderam eles mesmos esse método, fazendo isso no chão da cozinha da casa deles. Então, são autodidatas que começaram do completo amadorismo e muito rapidamente não só dominaram, como criaram novas expressões e novos avanços, talvez, até para esse produto. Não, total. E é curioso porque acho que como todo bom artista, né, no começo eles não foram bem recebidos. Hoje até talvez a gente está, né, nessa tendência da valorização do que é feito à mão, enfim, o que é o resgate do Brasil. Mas naquela época teve um grande estranhamento, né? E só que depois eles foram acompanhados por essa história de sucesso. E qual que foi essa virada de chave para que isso acontecesse? Eu acho, se você observa aquele momento, não só do ponto de vista do design ou da arquitetura, mas de uma forma geral, existe um espírito ufanista de esse orgulho de ser brasileiro e desse hype em torno da seleção, do futebol, do carnaval, da construção de Brasília. Isso claramente muito estimulado pelos órgãos de propaganda do governo também. O fechamento dos mercados, a estimulação dos produtos, sejam culturais ou de consumo, dentro os brasileiros e não os de importação, aliás. Todos esses são elementos, eu acho, que contribuem para, pela primeira vez, começar a se construir um apreço do grande público pelo que é ser brasileiro e do brasileiro como um valor agregado de bens de consumo desejável, né? A gente tinha, evidentemente, já há muito tempo, num setor muito intelectualizado e específico da nossa sociedade, um apreço grandíssimo pelas nossas diversas expressões locais e por diversos ícones, né, materiais ou simbólicos do que é Brasil. Mas nesse mercado em específico de design e decoração, que vale ressaltar, ao contrário de hoje, onde as pessoas procuram todas, né, se manter atualizadas nesse tópico e ter uma casa bacana, essa era uma preocupação, 50, 60 anos atrás, exclusiva de uma elite completamente eurocêntrica, com um olhar completamente voltado para fora, e cujo maior esforço nunca foi valorizar o Brasil, pelo contrário, sempre foi tentar imitar da melhor forma possível as linguagens dessa sociedade internacional. Então, nesse contexto todo, eles perceberem muito astutamente, eu acho, e também pelo feeling, né, de alguém que tem o dom de olhar por si próprio para uma coisa e saber agregar o seu valor independente do que a sociedade diz. Eles pegarem e olharem para a cestaria indígena e falar, não, isso é um padrão estupendo para uma estampa. Não, eu quero a fauna brasileira, eu quero a flora brasileira. Eu não quero fazer floral inglês. Num primeiro momento, eu acho que precisou que o público fosse educado sobre esses produtos
para conseguir começar a entender e como consumir eles. Mas com certeza foi através dessa atuação teimosa de criar produtos que não eram recebidos que eles ajudaram muito a construir essa cultura. Entendi. E até essa própria educação, né? Ela foi, acho que, talvez muito impulsionada pelos meios de comunicação da época, que eram as próprias revistas, que até você comentou, né? Sobre a atuação do Atílio nessas revistas, né? Não só o Atílio teve uma atuação muito forte na Abril, quando ele era diretor de arte, como quando, ao longo dos anos 70, outros títulos vão surgindo, e, sobretudo, especializados nesse mercado de arquitetura, decoração, design de interiores, como, sobretudo, a Vogue. O Atílio se torna um dos primeiros, vamos dizer, influencers da época, né? Na época, a gente se dizia formador de opinião. O Atílio, o Gregório e a Larmode foram noticiados amplamente na imprensa, não só especializada, como, por exemplo, nos jornais. Assim, foi bem extenuante, enquanto pesquisador, dar conta de todas as informações que uma pesquisa de Google oferece sobre o Atílio e o Gregório, porque basicamente eles estavam em todos os dias na coluna social dos jornais. E daí, claro que, sobretudo, são trivialidades, mas volta e meia pode encontrar uma informação interessante para a pesquisa. E, além disso, a minha pesquisa precisou se apoiar muito nas revistas, porque não é como se o Atílio e o Gregório tivessem se arquivado ao longo da carreira deles, né? De fazer um acervo dos desenhos ou dos tecidos. Então, graças à sofisticação da imagem, a qualidade dessas revistas que elas já tinham a partir dos anos 70, que eu consegui, na verdade, construir uma pesquisa tanto do ponto de vista da imagem, de conseguir ilustrar esse trabalho, mas também de conseguir entender, né, linearmente qual que é essa trajetória. Então, sim, eu acho que Atílio e Gregório e Larmode tem tudo a ver com as revistas e com o surgimento desse mercado no Brasil. Entendi. E é muito legal, assim, porque essa presença deles, né? Eles sempre foram pessoas benquistas, né? E sempre trouxeram essa coisa do símbolo, né? Da elegância do Brasil e tudo mais. E aí eu acho que é legal a gente aproximar essa particularidade dos dois ao próprio trabalho. Isso tudo se refletia nesse dia a dia ali da Larmode, e como é que eles estruturavam o trabalho deles também ali, se dividiam? O aspecto da elegância pessoal deles e de como isso se reflete na obra, eu acho muito interessante e central do que é a Larmode e o sucesso desse produto. O Atílio e o Gregório, então, começaram essa loja num momento em que eles não tinham nenhuma grana, estavam criando um produto que ninguém sabia, ninguém tinha interesse, essa história de estampa autoral, todo mundo só queria comprar tecido fora. Então, tudo surge de uma forma muito caseira, fundo de quintal, né? E, aos poucos, eles vão... Aos poucos e muito rapidamente, porque em questão de 5 anos eles saem de uma casinha alugada, que era o escritório e o depósito deles, para criar a primeira loja deles. E esse é um outro aspecto de inovação muito forte deles, que é, ao contrário de absolutamente todas as outras lojas de tecido da época, que tinham, na verdade, rolos, né? Você entrava num corredorzão cheio de rolo de tecido, você comprava e voltava para casa, como quem compra um peixe na feira. E eles entenderam a experiência do consumidor na loja e essa importância de não só vender o tecido, mas de mostrar o que o tecido pode fazer num projeto de interiores, né, através, então, dos ambientes que eles criaram nas lojas. E isso é considerado uma atuação bem sem paralelo na história das lojas de design no Brasil. E não só de estamparia. Essa noção da ambientação, da experiência do consumidor
ela aqui no Brasil tem muito a ver com essa experiência do Attilio e do Gregório. Quando você conversa com as pessoas, é muito comum elas usarem termos como era uma festa, era animado, era um programa. Eles realmente criaram uma coisa nova ali no ambiente da loja deles. E, graças a Deus, isso está muito documentado nas revistas. E foram algumas das imagens que a gente fez muita questão, eu e a Olhares, né, na pessoa do Otávio, o editor, de reforçar, que são imagens extraordinárias, assim, registros únicos dessa época. Entendi. E os dois, eles tinham funções distintas ali dentro? Ou eram complementares? Como é que eles se estruturavam ali para se entender também no trabalho? O que eles disseram para mim foi que o Attilio ficava só no design e não botava o bedelho na administração, mas que o Gregório, que era da administração, vivia metendo o bedelho no design. Então, também complementando com coisas que outras pessoas me disseram, dá para dizer que, no aspecto do conceito inicial, o Gregório é, sim, também uma parte importante do processo de design. Parece que, sobretudo, quem tinha a noção de qual tendência poderia ser interessante, o que ia ser moda, né? Que são conceitos que eram muito novidades para o design nessa época. Isso vinha tudo muito do olhar do Gregório e era materializado através da expertise do Attilio. Então, para falar de uma forma romântica, um é a cabeça, o outro é o coração, talvez. Tem a dupla perfeita, né? Funcionava Sim. Muito bem. E algo que é legal também, que, né, você até citou, né, sobre essas lojas de design e decoração, a própria Larmode, ela teve duas fases, né? Parece que a primeira fechou ali, enfim, por volta dos anos 80, mas depois abriu uma nova Larmode em 95, mas já na Gabriel Monteiro da Silva, né? Que é hoje o nosso super eixo ali do design, da decoração. Era semelhante também, digamos assim, era uma nova Larmode, era um repeteco do que já existia? Qual que era esse contexto? A primeira loja da Larmode, ela era em Higienópolis e não por nenhum conceito que eles achassem interessante de Higienópolis. O Gregório falou, simplesmente a gente não tinha dinheiro para alugar no Jardins, que era o bairro, já estava se tornando o bairro da moda naquela época, e a gente achou que Higienópolis era uma boa alternativa. E com certeza eles tiveram uma mão em trazer o interesse do público para Higienópolis novamente. Tanto que, se você observa no entorno da Larmode, naquela época se construíram diversos prédios de alto padrão na Rua Bahia. E todos com nomes muito sugestivos desse mercado. Chama edifício Cartier, por exemplo, muito focados nesse consumidor de luxo. E essa primeira Larmode, que está nesse contexto então dos anos 70 e dos 80, que é um contexto socialmente e culturalmente de opulência, de luxo, glamour, ela tinha essa linguagem muito evidente na loja. Então, era um conjunto de casarões antigos de Higienópolis, ambientados de forma clássica, charmosa. É uma experiência parecida com o que ocorreu algumas décadas depois na Daslu, na Vila Nova Conceição, que também era um conjunto de casas e tinha essa ideia de você convidar o consumidor a transitar pelos ambientes, se sentir seduzido por essa experiência. No começo dos anos 90, eles dizem que eles estavam já exauridos, cansados, precisavam descansar, tiraram um período sabático de alguns anos e retomaram, então, com essa nova Larmode. Eu não sei dizer se era só exaustão ou se eles sentiram uma necessidade de parar, respirar e observar o que estava acontecendo no design naquela época. Porque, se você observa, os anos 90 eles têm uma quebra muito forte de linguagem em direção ao minimalismo, a uma expressão mais clean.
os neutros, a valorização dos materiais, dos toques, do sensorial. E o tecido estampado meio que não tinha lugar nessa expressão. E quando eles voltam com essa nova Larmode, ela não está mais num casarão de Higienópolis, ela está num espaço comercial projetado pelo Kogan na Gabriel. Então, é claramente uma declaração de nós somos uma nova Larmode ligada aos sabores desse mercado e não queremos ser uma loja obsoleta, queremos estar atualizados. E a produção claramente vai nesse sentido, ela é mais focada em tecidos limpos, no sentido de lisos, não terem estampa. Começam a focar nos tramados, que é o tipo de valorização que estava ocorrendo nos anos 90. E a estampa vai se tornando cada vez mais reduzida também, muita experimentação no sentido do que é chamado de produto jovem. Então, com desenhos mais simples, cores mais vibrantes e cada vez mais distante desse universo onde, sobretudo, eles surgiram, que era esse universo das grandes damas, da alta sociedade, casarões do Jardim Europa, tentando realmente se manter relevante. Mas a grande verdade é que quando a gente observa a evolução do design nesse período, a gente nota que o tecido estampado estava fadado a começar a perder relevância. E ficou assim durante muito tempo, até que eles sentiram novamente um chamado para voltar ao mercado. E nos anos 2000 fizeram uma terceira loja, vamos dizer, que já não chamava mais Larmode, se chamava Again. E que era uma loja com um pouco, vamos dizer, um retorno ao DNA original deles, muito focado nesse desenho muito pessoal, muito autoral. De novo, num casarão em Higienópolis, muito focado na ambientação e na experiência. E a grande diferença é que quando a Larmode existia ali nos anos 70, 80, 90, e eles eram os bambambãs das revistas de decoração, da alta sociedade, eles eram a referência única e não disputada sobre o que era bom gosto nesse mercado. Enquanto quando esses senhores, já com seus 70 anos, chegam de novo ao mercado ali nos anos 2000, né, um momento quando a gente estava prestes a entrar nesse mundo das mídias sociais e da segmentação dos mercados, e não existir mais alguém que fala sobre decoração para todo mundo, mas vai ter o influencer de design nórdico, o outro sustentável, o outro do it yourself, um outro que vai falar sobre design clássico e etiqueta à mesa. Eu acho que eles se surpreenderam de encontrar um mercado muito diferente do que eles tinham conhecido. E, eventualmente, essa loja fechou, depois de alguns anos, deixando muita saudade em todo mundo que conheceu. Essa eu tive o prazer de conhecer. Foi a primeira vez que eu os vi, foi nessa loja, já com uns 22, 23 anos. Era muito bonita. Entendi. E aí, depois, eles seguiram desenhando ainda também, né? Eles continuaram, sobretudo com colaborações com a Donatelli, que é uma loja de tecidos, com produção própria, autoral também. E que acho que claramente apreciava e aprecia esse valor do design feito em casa aqui no Brasil. E acho que tem essa sensibilidade sobre a relevância dos nossos designers e o quão importante é a gente manter essas linguagens circulando e criando um repertório no nosso público sobre como o design brasileiro é legal, é interessante, é bom. E eu acho, quando a gente olha hoje para essa produção, a gente encontra, em meio talvez a uma certa ingenuidade, talvez a um excesso da linguagem, do que era esse tecido, o que era esse produto, eu, pelo menos, encontro uma grande admiração enquanto arquiteto, enquanto designer, pela ousadia, pela vontade de fazer e pela falta de vergonha, talvez de errar, de acertar, de fazer um sucesso. É o fazer, né? E sobretudo, nós que somos arquitetos, a gente sabe que é sobre isso, né? O ato de projetar. Então, eu acho uma grande pena quando nós não falamos
e não valorizamos, não circulamos quem são as pessoas que fizeram o repertório do nosso país e que, muitas vezes, se a gente não estudá-las, se a gente não registrá-las, elas podem ser referências super valiosas perdidas. Nesse sentido, eu fico super feliz e grato por ter tido a oportunidade de fazer esse livro também. Porque eu sinto como se eu tivesse ajudado a registrar uma coisa que talvez tivesse se perdido e que seria uma grande pena, né? Como viés para entender essa história e como formação desse referencial do que é design brasileiro. Não, maravilha. Nesse ponto, inclusive, é importante, né, ter essas duas vias, né? Tanto os criadores sendo, né, criadores e fazendo essa história, quanto os interessados em registrar essa história para que ela não se perca, né? E nesse ponto em específico, eu vou falar por mim. Sou arquiteta, mas enveredei pro urbanismo e já desde sempre trabalhando, né, no editorial, na arquitetura, mas muito mais sobre aqueles, né, os projetos de arquitetura. Quem conhece a linha editorial da Projeto vai saber que, né, sobre essa construção de fato e também projetos de urbanismo. E é interessante esse seu olhar para eles. E aí eu acho que a gente pode trazer um pouquinho sobre essa história, né, do livro. Como é que, de onde veio esse seu interesse em escrever a respeito deles? E se desde o começo você já sabia que se tornaria um livro de tiragem comercial? Olha, eu sempre fui leitor e sempre fui curioso. E quando eu cheguei à faculdade de arquitetura, eu quis muito me informar, sobretudo, sobre história. E quando você vai estudar, por exemplo, história da arquitetura ou do design de imobiliário, a gente tem uma formação, uma produção acadêmica bem robusta em torno desses temas. São temas queridos pela academia no Brasil e no mundo. E eu amei, devorei esses livros todos, muito Hugo Segal, Ruth Verdizen, e por aí vai. E quando eu fui procurar ler sobre, aprender sobre a história do design de interiores no Brasil, ou a história da decoração no Brasil, fiquei extremamente frustrado de saber que praticamente não existia nada escrito a respeito. E esse é um tema que, através da minha relação com a minha mãe, que trabalhou por muito tempo no mercado de design, eu sempre tive muito carinho por ele, e é um campo que eu automaticamente senti uma afinidade de trabalhar. Então, eu trabalhei com projetos de design e trabalho, né, durante já alguns anos. E fiquei um pouco revoltado, na verdade, de perceber que o preconceito era tamanho com esse campo, que chegava ao ponto de, ao longo de décadas já de pesquisa sobre história do design, nada ter sido escrito sobre esse viés, essas pessoas e esse mercado, que, independente se as pessoas acham que é bonito, que é interessante ou não, é uma realidade de impacto inegável em diversos aspectos, né? Seja comercial, econômico, social, cultural, artístico. E tomei para mim, falei assim, não, eu vou fazer essa pesquisa, eu vou vingar esse campo que eu gosto e que eu acho que é injustamente colocado para baixo. E, sobretudo, papeando com a minha mãe, que trabalhou nessa área desde os anos 70 já, então tinha uma sabedoria oral importante sobre quem que eram as pessoas e qual que era um pouco essa história. Ela me falou, não, Ricardo, se você quiser entender isso, você tem que entender Atílio Gregório, porque eles que eram as pessoas centrais desse movimento. E na biblioteca do Mackenzie, que é onde eu estudei arquitetura, depois nas bibliotecas da USP, da FAAP, eu também ia muito,
Eu realmente não encontrei nenhum livro a respeito disso, mas eu tive a sorte de encontrar as revistas. E as revistas, então, se tornaram essa matéria-prima importantíssima para mim, para verificar que a minha mãe estava certa, de que, na verdade, sim, eles tinham sido muito relevantes e que isso era corroborado muito fartamente por toda uma produção de um mercado que está registrado, né, nesses veículos. E daí que eu percebi que era, sim, possível eu aprender essa história, que genuinamente eu não sabia, né? Não estava lá nos anos 70 para saber. Mas era possível, com alguma pesquisa, algum suor, algum esforço, entender os pontos centrais de como esse mercado funcionou, em que momento que ele surge, como que ele se desenvolveu, quem foram os principais atores. E foi esse, então, o esforço que eu tive. Desde o começo, praticamente, eu entrei em contato com a Atília e com o Gregório. Eu tinha algumas relações em comum, não conhecia eles. A gente se conheceu e eu fiquei imediatamente fascinado por eles. Os dois eram, né, o Atília é vivo ainda, mas pessoas charmosíssimas, assim, de outro mundo. Pessoas literalmente de outro mundo, de outra época, um mundo que eu acho que não existe mais, uma elegância, um bom gosto, uma gentileza, um cavalheirismo, tudo muito sedutor. Eles sempre foram muito charmosos, então eu fui mais uma das centenas de pessoas que se encantou com eles. E, felizmente, eles também sentiram simpatia por mim e toparam deixar com que eu entrasse na intimidade deles, me tornasse parte da rotina deles. Então, durante uns 3 anos, eu fiquei dedicado a um trabalho de toda semana ir tomar um cafezinho à tarde com eles na segunda, na casa deles, com o gravadorzinho ligado, pra falar, encontrei isso daqui, essa revista. E aí, qual é que é? Daí, nossa, eu não vejo isso faz 40 anos, 50 anos. Ah, esse tecido foi isso. Ah, isso daqui foi feito para uma casa de uma amiga, essa amiga não sei o quê. E, de repente, ao longo dessas gravações de anos de papos, eu sabia que eu tinha um material que podia, sim, se tornar um livro, que, num primeiro momento, alimentou uma pesquisa de iniciação científica que eu fiz, que foi o motivo de fazer essas conversas com o gravador e de mostrar esse material para eles. E daí eu falei, olha, eu acho que a gente consegue e deveria fazer um livro. Eles gostaram, toparam. E eu, que sempre me complico muito antes de terminar as minhas tarefas, pensei, eu não posso... um moleque formado há poucos anos em arquitetura, me meter a escrever alguma coisa e falar com alguma legitimidade sobre isso. Que foi o que me levou a fazer um mestrado em cima desse material. Eu fiz o meu mestrado na USP, com orientação de professores fenomenais e que me guiaram, então, a entender cada vez melhor esse processo, desse conteúdo. E, completado o mestrado, daí sim, eu e o Otávio, que foi um parceiro constante, né? O Otávio, editor da Olhares, no meu processo todo de criação, sempre muito paciente, sempre muito presente. Daí sim a gente se lançou de verdade a formatar esse conteúdo como livro e, enfim, transformar ele, né? Materializar nesse produto. E então, sim, eu acho que eu sempre soube que ele podia ser um livro e foi muito prazeroso o processo todo. Não, e muito bom, porque para que esse processo pudesse, né, ter todo esse desenrolar que é enorme, né, de anos, imagina. Eu não fazia ideia de que era tinha toda essa linha do tempo, né, na sua pesquisa. Mas acho que o ponto principal, 2, na verdade, um é a inquietação que você diz, que é a chave para tudo. E o segundo ponto é a abertura dos dois, né, a você. E eles eram essas pessoas, eles eram as pessoas de abrir as portas, né, de aglutinar pessoas, saberes, profissionais, amigos.
E aí eu acho que é legal a gente trazer também esse caminho para comentar que essa é uma das grandes personalidades assim dos dois, de abrir as portas, e também foi a responsável pela abertura de portas na própria carreira deles, né? De várias portas, inclusive. Então, eu queria, assim, chamar para a gente comentar a respeito, que eu acho que é um grande exemplo, do surgimento da Casa Cor, porque também, né, foi através dessa expertise deles de juntar muita gente. Como que foi esse contexto também deles fundamentarem, junto com outros inquietos, esse processo de início da Casa Cor, que é a principal feira de decoração, né? Mostra de decoração no Brasil? Realmente, um dos aspectos mais louváveis deles é essa disponibilidade, essa voluntariedade de botar o dedo em todos os potes possíveis que eles pudessem. E não só a Casa Cor, que é com certeza um exemplo muito claro e bem-sucedido da atuação deles, mas, assim, eram pessoas que gostavam de fazer. Então, se você falar com o pessoal da USESP, da Sala São Paulo, vão dizer que eles foram importantes na viabilização daquele projeto, na divulgação, na popularização, né, desse local de espetáculos. O Teatro Municipal, da mesma forma, foram ligados também com ONGs que, desde o surgimento da epidemia da AIDS, eles já estavam ali arregaçando as mangas para tomar iniciativa. E trabalharam em exposições do Brasil, no exterior, já desde os anos 70, junto com outros produtores, designers brasileiros. E, na escala individual, foram pessoas instrumentais nas carreiras de outros tantos profissionais que se tornaram medalhões do mercado. Se você, por exemplo, no livro, eu tive o privilégio de conversar com diversos jornalistas, diversos designers, arquitetos, e muitos têm uma parte importante da trajetória deles ligada, seja com, de fato, ser um aprendiz deles, seja na Editora Abril, seja na Larmode, ou ter recebido uma mentoria mais informal, mas muito importante também, sobre esse know-how desse mercado, sobre esse conteúdo do que é ser um profissional de design, de decoração, como entender esse novo mercado que estava surgindo. E justamente a Casa Cor é uma das respostas que eles e outras pessoas do setor bolaram para justamente circular o que era a decoração, valorizar esses profissionais que até então eram invisibilizados ou colocados numa categoria subalterna de tipo, isso é um profissional a serviço de madame, isso não tem relevância nenhuma. E a gente sabe que, na verdade, isso se tornou uma falácia e esse discurso deu errado, porque esse mercado de interiores, de decoração, ele só mostra cada vez mais pujança, mais vitalidade. Tem algo de muito importante ali que as pessoas não estavam percebendo à época ao desvalorizar esses profissionais. E a Casa Cor, então, desde o começo, é uma iniciativa que o Atílio e o Gregório foram inicialmente chamados para serem os diretores. A Casa Cor, ela é ligada no seu início com um evento irmão argentino que chama Casa Foa. E o Gregório, argentino, era amigo da fundadora da Casa Foa. E ela pediu diretamente a eles que introduzissem e bolassem o projeto para o Brasil. Eles se recusaram, porque uma das posturas que foram uma diretriz que para eles era muito importante, e eles acho que foram bem sábios comercialmente, era de sempre se colocarem numa posição acima das disputas comerciais dos outros profissionais, e sempre num lugar um passo para trás, mais nos bastidores, e sempre empurrando para frente
os clientes deles, que eram justamente os decoradores, os arquitetos. Então, eles se recusaram de ficar nessa posição de que seria de atrito com outros profissionais e com outros donos de lojas. Aceitaram formar o conselho inicial, que era formado por outras pessoas importantes desse mercado também. E atuaram dessa forma, acho que pelo menos por uns 15 anos. E talvez um dos resíduos mais interessantes dessa atuação são as ilustrações do Atílio, que eram tradições dos catálogos da Casa Cor desde o início. Enfim, foram incentivadores muito diretos e muito práticos de basicamente tudo que a gente conhece do mercado de design hoje. Práticas, seja práticas do comércio, da loja, traduções, né, eventos, instituições. São pessoas que diretamente fizeram muito esforço para construir ou começar a construir esse mercado e essa tradição. Então, eu acho bem interessante. Não, e são, de fato, né, pessoas inspiradoras. E que, junto com tudo isso, traz, né, os dois trazem já essa essência quase que, né, da revolução por si só. Agora, conforme você ia falando, eu me lembrei de uma história, né, que é contada no livro também e que eu acho que reflete muito bem isso. A respeito de uma conversa entre o Atílio e o pai dele, sendo que o pai gostaria que ele fosse dentista e ele simplesmente negou, né? E naquela época ir contra o pai muito mais forte. E o pai perguntando por quê e ele simplesmente dizendo perché me piace, né? Isso foi sensacional e eu acho que é legal também trazer essa essência vanguardista dos dois, porque em todo momento eles dizem que o trabalho deles nunca foi essa evocação do protesto como, não vou dizer como objetivo, mas como premissa. Mas o próprio trabalho e a própria essência de cada um já ecoava tudo isso, né? São, assim, eu, em uma escala pessoal, idolatro os dois, porque essa passagem que você citou, né, que ele diz pro pai, eu não vou ser dentista. E ele fala em italiano, porque era de família italiana, né? E eu vou lhe fare altre cose, quero fazer outras coisas. Disegnare, colore. E daí o pai vira e fala, mas perché? Per morire di fame? Por quê? Para morrer de fome? Ele, não, porque me piace. E ele contou essa história diversas vezes para mim. Dá para ver claramente, e ele disse isso com muito enfoque, que aquilo foi um momento importantíssimo para ele. Ele falava, era um momento total da minha vida. Foi a primeira vez que eu enfrentei, foi a primeira vez que eu tomei um passo sem saber para onde que eu estava indo, mas sentindo que eu precisava ser sincero e honesto comigo mesmo, e mesmo que isso custasse ir contra as convenções. E eu acredito que essa busca ela permeia toda a vida pessoal deles e toda a vida profissional deles. Eles não têm nada que ver com tradição, com conservadorismo. É todo o oposto. Mesmo que talvez o produto deles tenha ido parar em casas de pessoas conservadoras, estava embutido ali, na verdade, uma rebelião, um protesto, uma vontade de inovar. E eu acho muito curioso que a gente hoje vive numa época que fala-se muito em militar, né? Em militar, seja... e eu não quero de forma nenhuma diminuir a importância de militar, mas militantes do movimento negro, do movimento feminista, dos povos originários, LGBT. E eu acho que é muito difícil, a partir do olhar de hoje, entender a atuação deles e de outras pessoas dessa época, outros homens gays dessa época, porque
a partir da dificuldade e da dor naquele momento de criar do zero uma aceitação sobre ser gay, sobre inovar em novos comportamentos, eles fizeram uma luta e uma introdução que foi muito mais a conta-gotas e muito mais uma bandeira discreta. E eles sistematicamente se recusaram a escancarar de forma muito violenta, vamos dizer, entre aspas, essas modificações que eles estavam tentando introduzir. Então, já desde os anos 60, eram pessoas que estavam se posicionando claramente como um casal, era sabido, eram recebidos como um casal, mas eles contavam, por exemplo, que se alguém mandasse um convite com o nome dos dois juntos, eles se recusariam a ir, porque assim, isso é um absurdo, isso é o fim da picada, onde já se viu, tem que ser um convite para a senhora Atília e outro para um convite para o senhor Gregório. Eram pessoas que, apesar, então, de terem aí, já desde os anos 70, dado entrevistas para a Casa Vogue, falando sobre a importância do sentimento deles. No entanto, quando surgiu a parada gay, eles não sentiam que aquilo ali representava eles, porque para eles era muito chocante, era muito combativo. Então, eu acho que a gente tem que ter essa generosidade de entender que cada contribuição ocorre em um momento específico da história, e aquele era um momento muito mais delicado, e justamente a delicadeza do momento pedia uma delicadeza de atuação da parte de quem estava procurando inovar. E isso é verdade tanto para a atuação profissional como designers, quanto a atuação pessoal e social como indivíduos, no caso deles. Não, completamente. E assim, já nesse assunto, né, da liberdade, e nos dois, né, como pessoas revolucionárias, os dois se colocam também como críticos, né? E falando sobre a atualidade, aí no caso, né, no contexto mais próximo ao trabalho, né, no design, os dois eles são bastante críticos em relação à massificação da produção do design atual, no sentido do estilo. Então, eles falam, né, sobre essa produção que é muito semelhante entre si e muito naquela importação de estilo. Os dois citam mais de uma vez sobre essa ponte Milão-Brasil que se estabeleceu. E aí eles também se contrapõem, assim, né? E dando quase que uma dica sobre personalidades que faltam hoje em dia e quase que mentores que ensinam a cada um se buscar dentro da criatividade, buscar seus caminhos e se buscar dentro de si. E aí eu acho que é legal, né? Porque, além, claro, né, de todo o contexto de globalização, de velocidade e tudo mais, a sua experiência também no acadêmico. Acho que é legal dar esse gancho. Você acha que também tem a ver todo esse contexto com o nosso ensino dentro das escolas de design atual? Olha, vamos dizer, respondendo em duas partes a pergunta. Em primeiro lugar, eu acho o Atílio e o Gregório são duas pessoas nascidas na primeira metade do século XX, foram jovens dos anos 60, sabidamente uma época que formou toda uma geração de pessoas inovadoras, rebeldes, irreverentes, e dentro de um sistema onde ainda se atribuía especial valor à originalidade, à genialidade, à autenticidade de novos discursos, novos experimentos, seja do ponto de vista de pensadores, artistas, criadores em geral. E a gente, evidentemente, está vivendo hoje um momento que não é assim, né? A gente nota que os grandes geradores de conteúdo hoje não são artistas inovadores ou pensadores provocantes, mas são influenciadores que, sobretudo, na verdade,
reciclam conteúdos para apresentá-los de forma mais palatável para o público. E a gente vai notando, então, um constante esvaziamento das novas pautas e dessa inquietação original de quem cria uma coisa nova que de fato procura agregar um avanço. A gente está meio vivendo um momento de ficar circulando conteúdos, um apresenta de um jeito, outro apresenta de outro, e sempre em torno daquilo que parece mais interessante para o público, para o consumidor, o que dá mais like, o que dá mais view. Então, eu acho que para eles foi bem difícil entender isso, já sendo senhores idosos, né, nos anos 2000, 2010, assim, esse mundo tão diferente daquele onde eles cresceram e daquele onde eles atuaram e onde eles pessoalmente, né, contribuíram com as mudanças no universo, né, na escala deles, aqui em São Paulo e tudo mais. Isso é uma parte. A outra parte sobre a valorização ou a desvalorização desse conteúdo e desse viés de projetar, vamos dizer, na academia, nas escolas. Eu sinto, daí não como pesquisador, mas como arquiteto, como projetista, alguém que atua dentro do mercado, por algum motivo, que daí daria um outro podcast ou um outro livro, existe uma resistência na academia com essa forma de abordar o que é design, o que é habitar, que é esse viés apresentado pelo design de interiores e pela decoração, que é um termo que cada vez menos se usa, ou que foi mesclado, vamos dizer, com os interiores. Eu acho... Quando eu estou projetando, eu sinto falta de que a minha educação, enquanto arquiteto, tivesse sido mais abrangente e mais voltada à prática do que é um mercado, do que é o produto de um projeto, o que a gente tem que atender enquanto agentes de uma economia, né? Vamos dizer, de certa forma. Espero não soar muito neoliberal. Mas... e eu acho que esse viés da decoração, do design de interiores, do produto, teria sido algo bem valioso para mim ter. E eu acho que estudar esses casos, né, o da Larmode e tantos outros, poderiam ser muito enriquecedores, não só... eu acho que o pânico deles é isso. Falar, não, mas a gente justo na escola, que é o lugar mais inspirador, ao invés de falar dos heróis modernistas, vamos falar de peruas, né, de um monte de bicho afetada, entre aspas, falando de frufru e não sei o quê, que não pode. Tem um machismo velado aí, tem uma homofobia velada. E não é sobre isso. Na verdade, se você olhar com um nadinha mais de generosidade, de abertura, você vai notar que, como todos os conhecimentos, ali tem muita coisa útil para quem vai operar e trabalhar nesse setor. Então, eu não tenho uma proximidade cotidiana com o dia a dia das escolas, com como que o mercado está ou não evoluindo ao tratar desses conceitos de design de interiores, de decoração. Eu noto cada vez mais, felizmente, uma valorização e uma aceitação e uma dispersão, assim, uma divulgação, vamos dizer, desses profissionais e desse saber. E eu vejo isso com muito bons olhos. E, nesse sentido, espero que eu ajude, de alguma forma, algumas pessoas a entenderem um pouco mais sobre esse campo que eu adoro. E tem um ponto também que acredito ser chave, né? Que também é um contraponto entre o fazer deles, né, como criativos da época, e o fazer de hoje. Além de bandeiras e, enfim, levantar a voz, né?
a respeito de todos esses aspectos, a gente também tem aquele que é um dos grandes principais, que é o da responsabilidade ambiental. E os dois falam a respeito disso também, que na época deles não se tinha essa obrigatoriedade de trazer essa pauta dentro da criação, mas que hoje em dia isso é obrigatório. Então, agora me veio assim essa dúvida. Na produção dos dois, existiu algum ponto que foi trazido como obrigatório, assim, de pauta? Eu acredito, e eles acreditam, porque eu abordei isso, que eles não sentiam na hora que eles estavam atuando ou protestando através dos tecidos deles. Eles estavam procurando atender aos sabores de um mercado, estavam procurando a independência financeira deles. E é isso através, né, do design. O design como ferramenta do sucesso pessoal deles também. No entanto, eles sentem que escondido, né, na trama do tecido deles, escondido ali naquela estampa, tinha uma provocação. Mas eu acho que é uma provocação muito mais abrangente do que específica de alguma pauta. É muito mais nesse sentido do levantar um espelho para o Brasil se enxergar nas suas incongruências, nas suas contradições, nas suas ignorâncias, talvez. Era um pouco a história de um filho de imigrantes argentino e de um moleque de Santana, entrando dentro de um mercado exclusivo do high society, de uma sociedade que, né, ficava em torno desses símbolos de status, nobreza, tradição, e de eles subverterem tudo e, de repente, quem está dando as cartas são eles. Então, eu acho que tem um pouco essa vendetta, essa vingança pessoal deles, e tem essa vontade de forma mais duradoura e mais abrangente, começar a mudar as regras do jogo, começar a derrubar os pilares do templo ali. E, com certeza, foram pessoas que, aos poucos, ajudaram a desmontar tudo isso e trazer a pauta do design, da decoração, para perto de todo mundo, e não só como se fosse um luxo reservado a um grupo de algumas senhoras, alguns senhores. Isso já desde o começo era uma pauta deles, por exemplo, meio que o design para todos, que é uma pauta quase modernista. Então, eles estavam preocupados desde o começo em ter uma produção grande, que não era só de tecidos, mas que tinha porcelanas, outros objetos de decoração, e tudo coordenado em coleções, que, sobretudo, permitia que não o profissional, mas o cliente final conseguisse entender e se sentisse seguro a ele mesmo tomar decisões de como inserir o design na vida dele. E de como o design poderia melhorar a experiência do cotidiano ali. Então, essa eu diria que é uma pauta deles. A valorização do que o design pode fazer pelo indivíduo, e essa procura de facilitar esse entendimento por parte do público. Não, entendi. E agora, na verdade, a gente já está caminhando para o final, mas então eu gostaria assim de encerrar, né, com uma pergunta e aí eu vou pedir para que você faça esse fechamento para nós, e quase como uma moral da história, assim. E porque, assim, tudo que nós falamos até aqui faz parte também desse conteúdo do livro, porém é de uma forma bastante resumida. Inclusive, já aconselho a ir atrás da edição, porque é só uma pontinha aqui o que a gente falou. O livro tem um conteúdo muito vasto sobre.
Mas eu queria, assim, puxar uma parte que os dois, em um dado momento, né, do livro, os dois, eles já idosos, né, Gregório ainda vivo, eles falam sobre a criação. E aí eles trazem a criação como essa busca, né, da fantasia e a fuga da realidade. E aí eu queria te perguntar, assim, Rica, como um grande estudioso de Atílio e Gregório, o que mais emociona na criação dos dois e o que mais faz com que essa criação seja distinta de tudo que nós já tivemos aqui na pauta do design e da arte brasileira. Eu acho, de um ponto de vista mais frio, acadêmico, sistemático, a resposta seria a inovação em autoralidade, na estamparia, o pioneirismo, a introdução de novos temas, de brasilidade, numa produção de design onde essa não era uma preocupação. Eu acho que essa seria a resposta comercial, vamos dizer. Pessoalmente, para mim, o que fica é a história de duas pessoas que fizeram tudo ao contrário do que era esperado que elas fizessem e que, contrariando todas as expectativas, construíram para si mesmos uma história de sucesso pessoalmente e profissionalmente. E eu acho que é uma mensagem bonita de trajetória, de confiar em si mesmo, de não se deixar abater. E isso não só do ponto de vista pessoal. Eu acho que, enquanto arquiteto, enquanto designer, eu acho que a nossa carreira sempre separa muita paulada pra gente, sabe? É muito difícil, já desde... A gente sempre escuta, né, que é uma carreira de amadurecimento longo, a arquitetura, e que é sofrido, a vida de arquiteto e não sei o quê. Mas existe uma poesia nessa fantasia de você se permitir ser um profissional que vive de criar e de fazer acontecer, né? E nesse sentido, se eu fosse escolher algo do livro para encerrar também esse papo, eles já velhinhos, como você falou, tem um momento que eu acho muito emocionante. Quando o Gregório estava doente, nos últimos dias dele, gravaram um vídeo de uma mensagem dele para os amigos e familiares. Esse vídeo chegou a mim depois. E ele faz claramente, eu acho, a declaração que eu acho mais bonita, que ele fala: muitas graças, sigam em frente, sigam, inspirem-se, façam o que tem que fazer, o que quiserem fazer. Façam com carinho, façam com amor. Façam. A vida é tão linda. E esse momento, para mim, é o mais lindo de todos. Então, assim, eu acho uma abordagem de muita leveza, beleza, originalidade, irreverência. Me toca muito. Me sinto muito feliz de o destino ter me colocado para aprender não só sobre estampa, mas, na verdade, sobre essa história pessoal desses caras incríveis. E acho que isso, pessoalmente, é o que mais me encanta e o que mais fica dessa história. Maravilha, vamos viver. Quero te agradecer, Rica, primeiro, por esse super papo, esse tempo, esse aceite de convite. Também agradecer a Olhares pelo convite de estar aqui e convidá-los a assistirem os próximos episódios também. Obrigada. E aproveito, Daniela, para agradecer muito a sua atenção, sua entrevista super bem conduzida, muito gentil. E também a Olhares, não só por todo o apoio em todo esse processo, mas também aqui novamente chamando para conversar sobre esse livro, que para mim é um enorme prazer e um grande orgulho. E agradeço, como já agradeci muito, todas as dezenas de pessoas que foram parte da viabilização desse projeto. Convido a todos para ler. Estou sempre à disposição para papear. Vamos conversar, vamos aprender, vamos fazer, vamos viver. É isso aí. Obrigado. Maravilha, obrigada.